Bem-vindo à Sala da Alma, muito bom ter sua companhia aqui. Nós estamos aqui para mais um dia de estudos tão importantes que têm norteado nossa caminhada aí no conhecimento da nossa alma, não é mesmo? E eu quero agradecer você, os seus comentários, perguntas, têm sido norteadores dos nossos assuntos aqui. E é bom ter a sua resposta com aquilo que nós estamos entregando aqui, o conteúdo, né, que a pastora tem trazido para nós e nos ensinado muito. Quero te lembrar que todos os nossos episódios estão disponíveis nas nossas redes sociais, Igreja Caminho da Verdade, no YouTube, Facebook e Instagram. Entre lá, acompanhe, estude, tire um tempo para você aprender sobre a sua alma. Tem sido muito enriquecedor para todos nós, não é mesmo? Olá, pastora. Oi, tudo Muzi, bem? Tudo. Hoje nós vamos falar de um assunto comum. Todos esses assuntos são tão comuns a todos, mas assim, nunca foi tão atual. Falarmos sobre dores, né, pastora? Isso. Estamos vivendo um tempo de muitas dores, né? Isso. A humanidade, ela cada vez mais ela tem produzido, né, um acréscimo na constituição das dores, né? Então o tema é dores e suas complexidades. Não existe nenhum tipo de formação de faculdade ou ninguém que possa nos preparar para isso. Ao contrário, nós, como nascemos de seres humanos, nós somos cercados de pessoas idealistas, né? Os pais, né, quando recebem um bebê, na maioria das vezes, quisto, desejado, planejado, e aí nós recebemos aqueles livros de Cinderela, de príncipes encantados, gibis de heróis, né? Então nós desenvolvemos para a vida uma certa nostalgia de êxito, de vitória, de romance, temos então uma alusão sobre a vida de uma consideração prévia já romanceada. E não tem como, nenhum pai vai preparar os filhos para a dor. Mas é interessante como que a disciplina e a educação da criança, com respeito até mesmo às dificuldades cotidianas, elas já vai dando um certo treinamento. Por exemplo, o dizer não a uma criança e deixá-la viver a frustração é um treinamento muito hábil e muito bom. E hoje você percebe que os pais têm muita dificuldade de dizer não, por causa de, às vezes, assim, uma culpa ou compensação, porque trabalham fora e as crianças ficam distantes deles, né? Então eles usam essa dinâmica. Mas saiba que você que tem filho pequeno, quando você diz não, isso causa uma frustração e choro e algum tipo de reação, isso é importante, né? Porque a criança ela está lidando com o não, está lidando com a própria frustração, isso é importante. Bom, já que não existe escola para nos ensinar a lidar com as dores, existe sim um ensinamento e uma escola chamada vida, né? A vida é a grande professora, né, que nos ensina a lidar com as dores. É importante nós entendermos que as dores não podem ser medidas. Cada um de nós temos uma debilidade, uma inclinação para um certo tipo de dor. Exemplo, o que dói muito em você, às vezes pode doer médio em mim. O que dói muito em mim, pode doer muito em você. Porque a dor tem muito a ver com o nosso sistema de valorização, o nosso sistema de condensação da alma, onde nós condensamos, onde nós priorizamos o sistema de valorização. Então nunca meça a dor de alguém, nunca meça a dor de alguém. Eu acho que todo ser humano deve ser muito empático com respeito à dor alheia, né? Por quê? Porque a dor não pode ser medida. Eu não posso chegar para você e dizer, mas você está sofrendo por causa disso? Ou você dizer para mim, mas você está sofrendo por causa disso? Porque a dor é uma questão, em primeiro lugar, muito particular. Mas como nós podemos, então, vencer as nossas dores? De que maneira nós podemos ter sucesso sobre elas? Por quê? Porque a dor, Muzi, é uma questão muito interessante. Ou você vence ou você é vencido por ela. Não existe empate. E alguns se acostumam em permanecer ali com ela, pastor. Quando você se acostuma, ela te venceu, né? Porque você permite as agulhadas, alfinetadas e a toxicidade dela, né? As toxinas dela, a intoxicação delas
que vai, né, tipo, destilando aquele veneno pouco a pouco, causando então uma depressão crônica ou uma depressão às vezes que não dá para se perceber, mas um acúmulo ou então uma diminuição de ânimo por conta dessa dor, né, que existe no coração humano. É certo que todos nós somos seres humanos. Jó diz assim como as faíscas se levantam para voar, o homem nasceu para aflição e para dor. Então é impossível você viver sem se deparar com a dor. E é uma das coisas que as pessoas elas pouco se dedicam, né? A habilidade a se conhecer, como nós temos falado muito aqui, a se conhecer, para que, se conhecendo, você consegue lidar melhor com as dores. Por exemplo, pessoas que são mais sensíveis, mais românticas, elas vão, claro, sofrer muito com as palavras que vão vir, né? Pessoas que são mais racionais, mais objetivas, desconsideram mais as palavras e vão sofrer com outros tipos de atitude. Então, dependendo da nossa constituição, é claro que não temos como analisar hífen por hífen, item por item, situação por situação, pessoa por pessoa, para que nós possamos analisar as categorias das dores. Mas é importante você entender que você é alcançado mais fortemente por um tipo de dor. Então, descobrindo a sua constituição, descobrindo as suas fragilidades, as suas debilidades, né? Você conhece aquilo que mais te abrange, aquilo que mais te monopoliza. Mas vamos falar sobre situações. Por exemplo, sabemos que ninguém nos prepara para o sofrimento. É um aprendizado próprio, que eu preciso aprender a lidar com as minhas dores e você precisa aprender a lidar com as suas. Uma coisa muito interessante, Muzi, com respeito às dores, é que se eu acumulo dores do passado e permito com que elas vivam no presente, essas dores irão atrair outros tipos de dores. É interessante isso, né? Por exemplo, quando eu deixo a dor de uma frustração, de uma decepção, viva dentro de mim, porque não tive coragem de lidar com isso, porque isso até de uma certa maneira me alimentou, me sustentou, me deu uma nostalgia de vitimização, me deu um suporte. Tá, se eu permito que isso fique dentro de mim, ou até mesmo por não querer perdoar, né? Eu não quis perdoar, não quis esquecer. Essa dor dentro de mim, ela será como um núcleo e ela vai atrair situações semelhantes. Ela vai fabricar na minha vida situações para me ferir novamente dentro daquele contexto. Então, o que nós jamais podemos fazer é inibir, né, essa condição de querer vencer, ou até mesmo permitir que a dor permaneça dentro de nós, porque a dor é muito perigosa. Nós não podemos de forma alguma subestimar o poder da dor. A dor é muito forte, a dor ela tem características nossas, ela tem restos. Ela tem quebradura de sonhos, ela tem restos de projetos, ela é a parte melhor que você tem, a sua parte melhor, a sua parte de maior investimento, a sua parte de maior realização, de maior sonho quebrado. Então você jamais pode subestimar a força de uma dor. A dor é uma coisa muito forte. E muitas pessoas se tornaram pessoas frias, gélidas, distantes, antissociais por conta de uma dor. Pessoas se tornaram depressivas, oprimidas, totalmente sistematizadas dentro de seu contexto doméstico, inibido, por conta de uma dor. Então, a dor ela tem sido a causa de muitas mortes anímicas, de muitas mortes de alma, né? A palavra anímica significa alma. Então, muitas almas têm morrido literalmente para sonhos, para a vida, para a liberdade, para o dia. Por conta do quê? Por conta das dores. Então, nós não podemos de forma alguma subestimar a força da dor. Então, a dor tem que ser enfrentada também, pastor. Ela deve ser trabalhada, ela deve ser estudada. Estudada, enfrentada, e você deve saber o porquê aquela dor, Muzi, ela está te trazendo tantos danos
e ela está te monopolizando de tal maneira. Então você precisa estudar. Mas espera aí, tá, tudo bem. Então esse estágio, por exemplo, eu perdi uma coisa, eu perdi uma situação, eu perdi uma pessoa. Ok, qual é a dor limpa? Qual é o luto limpo? Qual é? Bom, peraí, tira a culpa, tira a carência, tira a perda de uma pessoa. Tá, eu vou vencer esse luto, essa dor. Mas o que acontece é que a dor, ela não acontece sozinha. Ela é como um elo, sabe? Tipo assim, um câncer que se ramifica. Um abraço, outro Isso. É como assim, imagina um núcleo que ramifica com várias situações. Então ela não trabalha sozinha. Ela não subsiste sozinha, ela vai atrair situações, ela vai atrair. Então, o que eu quero falar? Vamos falar primeiro dos erros. Antes de eu falar das dores, eu quero falar dos erros que levam as pessoas a sofrerem mais. Existem pessoas que sofrem menos? Existem. Existem pessoas que sofrem mais? Existem. Eu quero falar sobre 5 tipos de erros que fazem as pessoas sofrerem mais. Primeiro, relacionamento baseado na busca da saciedade emocional. Quanto que temos falado isso? Sua horta, sua cebolinha é você que planta, seu alface é você que planta. Do que você gosta? Rúcula? Plante. Você gosta de couve? Plante. O que você precisa? Plante o que você precisa. Dentro de você deve existir a sua plantação particular. Né? Nós temos Cantares capítulo 5 que o Senhor fala sobre o jardim, né? Então uma coisa muito interessante, o capítulo 4 e o capítulo 5 fala sobre isso. Então é muito interessante nós entendermos essa necessidade de nós termos dentro de nós aquilo que precisamos. Quando eu relaciono com uma pessoa baseado na minha fome, na minha necessidade, na saciedade das minhas emoções, esse já é o primeiro erro, né? Agora, por que eu estou buscando no meu relacionamento uma saciedade? Por que eu estou buscando em uma pessoa que ela me complete? Né? Eu estava falando no sala passada. Eu não sou metade de ninguém. Deus não te fez metade de ninguém. Deus te fez inteiro. Isso já é um conceito bem falido entre os relacionamentos, né, pastor? Eu entender que o outro me completa, quando na verdade nós já somos feitos inteiros, completos, para sermos completos. Para sermos integral. Nós fomos feitos para sermos integral. De forma alguma, ninguém me completa, né? Nós fomos feitos integral. Todos nós temos essa formação desse DNA que Deus nos deu, toda essa complexidade maravilhosa, né? Que Deus nos fez, que o ser humano pode estudar e nunca vai chegar num denominador. Agora, eu não posso, o primeiro erro que provoca muitas dores é eu ir buscar em um relacionamento uma saciedade para alimentar-me emocionalmente. Ai, alegria. Então vamos lá. Ânimo. Ai, bem-estar, porque eu estou com essa pessoa. Que essa pessoa. Primeiro erro. Segundo erro. Projeção pessoal nos relacionamentos. Isso acontece muito com pais. O quanto os pais sofrem com seus filhos com projeção pessoal. Vai falar que você nunca teve projeção pessoal. Este, inconsciente ou conscientemente, este será feliz, este será um médico, este será um grande mecânico, essa será uma professora, essa irá chegar onde eu não cheguei. Ah, pastora, mas a Bíblia não diz que os filhos são flechas limpas na aljava? São flechas, mas flechas que você atira. Mas não sabe o alvo e os valores também são diferentes. Pode ser que seu filho não seja um ótimo mecânico que você sempre sonhou, que vai herdar a sua oficina, mas ele pode ser um ótimo construtor de casa, entende? Ou então não pode ser um ótimo construtor de casa, mas pode ser um bom construtor de casa. Então, eu falei em nível profissional, mas todos nós temos uma projeção, né, na pessoa, e até mesmo conjugal. Né? Quantos cônjuges, eles querem que o cônjuge estruture-se ou cresça à altura dele? Não, mas ninguém cresce, né? Nem a trepadeira, você vê como ela gruda no muro? O muro não cresce junto com ela, não é? Então, ninguém cresce junto com ninguém. Ninguém cresce.
A erva daninha, ela vai se estendendo no chão, o chão não vai crescer junto com ela, ela vai se estendendo. Então, o crescimento, ele não pode ser exigido pela outra pessoa, sabe? É uma coisa assim, essa projeção pessoal indevida. Isso aí é uma neurose, nós vamos estudar mais para frente sobre neurose, né? Todos nós somos um pouquinho neurótico, tem uma neurose. Então, é uma neurose você querer que a pessoa cresça, você fazer essa projeção pessoal, né? Porque cada um é diferente de cada um e todo mundo tem uma individualidade, todo mundo tem um tempo. E aceitar o ser humano como ele é nos seus relacionamentos é saudável, totalmente saudável. Veja, a senhora falou de saciedade, né? Que nós não precisamos encontrar no outro aquilo que temos que plantar em nós mesmos. Isso. E isso não significa que nós não precisamos dos outros, né, pastora? Não, porque às vezes isso passa para as claro. pessoas uma sensação de, poxa, então eu não preciso de ninguém. Sim, precisamos, né? Mas não a nível de saciedade, como a senhora, a nível de saciedade, né? não. A nível nunca, né, pastora? Nunca e isso saciedade. Cria dependência, né? Por que precisamos das pessoas? Precisamos amar as pessoas, precisamos ter esse convívio saudável, sem essa cobrança, sabe? Essa cobrança aqui na jugular, dizendo assim, me dá, eu quero, eu preciso aquilo que você tem. Como se fosse assim um zumbis para poder exigir do outro aquilo que, sabe? O tutano que ele tem. Não. Então, um relacionamento ele deve ser muito saudável, né? Onde as pessoas podem ser como elas são e são aceitas como são, e assim que deve ser. Terceiro ponto, Muzi, é uma anulação em troca. Então nós estamos falando aqui o condicionamento onde as pessoas sofrem mais. Então nós falamos sobre essa saciedade, essa busca, falamos sobre a projeção pessoal e agora eu falo sobre a anulação pessoal em troca de busca e aprovação. Então eu me anulo em busca de uma aprovação sua. Então eu me anulo, eu nego o meu crescimento, a minha identidade, as minhas características em busca da sua aprovação. Em busca, eu permito que você viva os seus fetiches, o seu querer, a sua nostalgia, a maneira que você gosta de viver, a maneira que você vive. Mas assim, isso custa a minha anulação. Não, mas espera aí, isso não é relacionamento, né? Então, quer dizer, então vamos entrar num acordo. Então nós precisamos entrar num acordo, eu e você. Então eu não posso, por exemplo, anular-me, eu não posso, por exemplo, retirar de mim a minha essência e anular a minha essência em nome de um prazer seu. Aí não, então nós precisamos encontrar um equilíbrio, né? Algo comum. Então agora no terceiro ponto eu falo dessa anulação pessoal. Hoje nós temos vivido uma síndrome de anulação pessoal, né? Onde as pessoas se anulam para que os outros possam desfrutar de mais do que necessitam. Então isso não é correto, isso não é saudável. Em quarto ponto, eu falo sobre as carências que forjam as ilusões, elas forçam a iludir. Por exemplo, eu tenho uma carência, então eu preciso que algo exista. Então eu forjo a perfeição em alguém. Essa pessoa me ama muito, mas na verdade essa pessoa ela tem um amor interesseiro por mim, é como ela sabe amar. Mas eu, por ter necessidade de ser amada de uma maneira integral e romântica, eu me iludo. Eu acredito que esse amor... mas aí dá certo, né? Então, essa projeção ilusória, onde eu crio, sabe, uma ilusão sobre as pessoas. Agora sim, esse relacionamento. Agora essa pessoa vai... Não, mas peraí. Né? Isso aí vai me trazer decepção, isso vai me trazer sofrimento. Então, forjar ilusões, maquiar situações para que você possa ter essa saciedade de ilusão, isso também traz sofrimento. E por último, quinto, que nós falamos, é uma coisa muito interessante, a ausência de um distanciamento conveniente. Então, todos nós precisamos ter um distanciamento conveniente. Põe a sua mão assim, ó, vê se você enxerga alguma coisa. Você não enxerga nada. Agora vai colocando a visão nítida, né? Se colocar muito longe também não enxerga, então a distância conveniente. Cada um tem uma distância conveniente. Cada tipo de relacionamento tem uma distância conveniente, tá? Então a distância conveniente ela tem que existir.
O meu espaço tem que existir, a minha individualidade tem que existir, a minha solitude tem que existir, as coisas que eu gosto, que são minhas, devem ser preservadas. Esse é o distanciamento conveniente, onde não existe essa fusão. Eu luto contra. Se existe uma pessoa que luta contra a fusão emocional, sou eu. Nos dias de hoje. Eu luto contra essa fusão emocional. Você não vai encontrar isso na Bíblia, não vai encontrar nunca isso na Bíblia. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz, cada um dará conta de si mesmo. Eu recebi uma alma que não tem ligação enraizada de base com ninguém. Com individualidade, né, pastora? Isso. A senhora sempre cita que a nossa alma não pode ser um mercado aberto onde todos entram, buscam, levam aquilo que querem. Isso. Né? Então, esse distanciamento, ele é salutar em todo relacionamento, sabe? Em todo relacionamento. Eu não falo só distanciamento geográfico ou de tempo. Eu falo um distanciamento onde as pessoas respeitam, sabe? Respeite as coisas que são suas. Respeite, por exemplo, o seu dia a dia, sua rotina, seu tempo, sua necessidade, sua habilidade, a maneira sua de fazer as coisas. Você vai melhorar? Claro, vai melhorar. Mas tenha um distanciamento, isso é importante, né? Agora, essa fusão... Então, vamos lá. Quais são os erros que levam as pessoas a sofrerem mais? Primeiro, relacionamentos baseados em saciedades emocionais. Segundo, projeção pessoal no relacionamento, onde você busca projetar-se, migrar-se no outro. Terceiro, anulação pessoal em troca de aprovação. Quarto, carências forjadas, ilusórias. E quinto, ausência de distanciamento conveniente. Pastora, para a senhora tomar uma aguinha, deixa eu falar uma coisinha aqui com a senhora. A senhora citou várias como que a gente pode chamar? A senhora falou no começo, são vários erros. Erros, né? Falhas, erros, a senhora falou erros, né? Erros que fazem com que nós soframos mais, isso, né? São erros que nós cometemos aqui dentro, na alma, né? E que tudo que vem de fora faz com que a gente sofra mais. Fora essas dores, nós estamos no mundo e estamos passivos de sermos submetidos a diversas coisas que nos trazem dores, né? Então, nós já temos, você acabou de dizer, isso, já né? temos um núcleo, uma condição, o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, quer dizer, eu já sei que por já nascer, eu já nasço, vou em sofrimento. Agora, se eu tiver o sofrimento existente e fabricar mais... Será pesado, né, pastora? É difícil, e hoje nós né, vemos assim, nós estamos enfrentando toda essa pandemia e, como a senhora disse no início, nós perdemos pessoas importantes, né, toda pessoa que nós perdemos são importantes de alguma maneira, mas tem um grau ali de posição daquela pessoa, nas famílias, enfim. E aí, então, quando não se trabalha esse tipo de dores, como a senhora colocou, esses erros, então vem todo esse desmoronar, né? Nós temos visto as pessoas em pânico, né, pastor? Porque quando você, às vezes em um relacionamento, você alimenta esses erros, migrando para essa pessoa, dependendo dessa pessoa. Até mesmo eu tenho visto muito, Muzi, a questão da culpa, né? Por exemplo, eu sempre converso com o pastor dizendo assim, que nós não deveríamos ter nenhum tipo de culpa com respeito, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter dialogado mais, eu poderia ter estado mais perto. Eu acho que isso, o cristão em si, a pessoa que conhece Deus, ela não deve ter esse arrependimento. Por quê? Porque nós precisamos aprender a valorizar as pessoas na medida certa, da maneira certa, correta, né? Não desse jeito aqui, doente, mas da maneira certa e correta, e desfrutar das pessoas e fazer bem às pessoas. Você precisa colocar a cabeça hoje no travesseiro e dizer assim, as pessoas que eu me relacionei, as pessoas que eu tenho que me relacionar, foram amadas por mim, foram quistas por mim, foram ajudadas por mim, e eu ofereci às pessoas o meu melhor. Entende? Então, o que acontece com as pessoas que perdem outras pessoas
que causam muito sofrimento, Muzi, uma das coisas é muito a culpa. Eu tenho atendido pessoas que perderam pessoas na pandemia, e a culpa é uma coisa que pesa muito, sabe? Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter amado mais. E depois também temos aqueles que tinham uma dependência emocional muito grande, né? Nós vivemos num mundo onde a dependência emocional, ela existe, está escancarada, essa fusão emocional. Então as pessoas, quando perdem pessoas queridas das quais dependem, elas ficam sem chão e sem céu. E elas precisam se redescobrir e precisam passar por um processo, ao mesmo tempo em que elas estão enfrentando luto, elas enfrentam a própria situação, e isso fica cada vez mais, se elas não souberem lidar com essa dor, fica uma situação muito difícil. Porque você vê, Muzi, ao mesmo tempo que ela tem que lidar com o luto, com as coisas normais da vida, família e tudo, e ela tem que lidar com essa deficiência. Então, ora ela vai lidar com a deficiência e vai confundir com o luto. Ora ela vai lidar com o luto e vai deparar com a deficiência. Então ela vai passar por um processo bem difícil, né? Mas ela consegue, claro, ainda mais se ela tiver o Senhor Jesus, ela consegue, porque ela tem ajuda e tudo. Mas é necessário que você que tem alguém perto de você, que está sofrendo a dor do luto, que você tenha essa longanimidade, essa paciência celestial para entender, né? Não tem como as pessoas elas se desvencilhar-se, né? É porque é muito complexo, a dor é uma coisa muito complexa. Agora, voltando a falar das dores, uma das coisas que as pessoas não entendem é que felicidade você não encontra no outro. Endereço errado, felicidade se constrói. A gente é feliz quando a gente se constrói, a gente constrói essa felicidade dentro da gente, não se procura dentro do outro. Não se busca felicidade em relacionamento, moço, de jeito nenhum. A felicidade é o resultado de um trabalho muito particular. É o caminho da grande maioria hoje, né, pastora? Infelizmente, né? Uma das coisas muito comprometedoras que você não vai encontrar felicidade é um caminho contrário. Por exemplo, eu acho, a sociedade tem essa cultura, que eu vou encontrar a felicidade com essa pessoa, sair de uma frustração, sair de um relacionamento frustrado com meus pais, com meu namorado, com o meu ex-cônjuge, com o meu ex-amigo, e agora essa pessoa. Quando eu faço esse movimento, o que eu estou fazendo? Eu estou me sentenciando à infelicidade, porque eu estou fazendo um movimento, um envolvimento indevido, onde eu estou comprometendo a minha essência. Ao invés de eu entender por que eu não fui feliz nesse relacionamento, que eu busquei felicidade no lugar errado. Entendi. Felicidade é uma coisa que eu tenho que construir. Tá. Deixa eu analisar os erros desse relacionamento, por que não deu certo. Tá, então não é culpa tudo do outro, tá? É culpa minha também. Deixa eu ver onde é que eu errei. Eu errei nisso. Por quê? Porque a frustração, ela tem um lado bem ruim, sabe o que é? Ela me faz de vítima. Eu não sou vítima, moça. Ninguém, como a senhora disse. Eu não sou vítima, você não é vítima, nenhum de nós somos. Você sofreu um problema, você não é vítima. Você teve uma participação de quanto? 10, 20, 30, 90%? E a nossa responsabilidade é só sobre a nossa parte, né? Isso. Então, eu vou resolver. E aí, quando eu me comprometo com alguém, me envolvendo com essa pessoa em busca de felicidade, estou anulando a minha essência. Por quê? Porque eu estou abandonando o lugar, abandonando de onde pode vir, de onde pode existir, de onde pode nascer e ser construída a felicidade. Isso é muito interessante. Aí o que acontece? Eu vou buscar felicidade em você, em amizade com você, ou nesse novo namorado, ou nesse casamento, tá. Aí o que acontece? Carência com carência. Um molde perfeito para falência. Quer um molde perfeito para falência? Quer? Não quero, pastor. Não, peraí, você quer? Então tá. Carência com carência. Pega 2 carentes, põe no mesmo lugar para você ver. Que caldo bom que dá. Por quê? Porque assim, eu sou infeliz, você é infeliz, a gente vai unir e buscar felicidade. Quando? Nunca. Nunca vai acontecer. Vai dor. Eu vou te machucar, você vai me machucar, vou te machucar. E nós vamos acumulando dores. Então, quer dizer, se encontra carência com carência, a falência do relacionamento é fatual. Esses moldes, o que acontece? Não vai dar certo. Entende?
Não funciona. Então as dores se acumulam, as dores se acumulam. Agora, quais são as forças das dores? Nós estamos fazendo um mini estudinho aqui sobre dor. Quero falar sobre as forças das dores. O que a dor faz? Então, o que nós falamos aqui? Erros que provocam dores. Agora nós vamos falar sobre a força. Como que a dor exerce domínio? Então vamos lá. Tempo. Quanto mais tempo você centraliza ela no emocional, deixando de racionalizá-la, mais ela vai fazer você sofrer e mais ela vai dominar você. Tempo. A dor, ela tem que ter um tempo, os estágios dela, até mesmo o luto. Os estágios dela devem ser totalmente caracterizados, tá? Você tem que respeitar os estágios do luto, dependendo de cada luto, tá? Sim. Então é normal. Então vem aquele período, é mentira, eu não acredito, tal. Depois passa para conscientização, depois vem a culpa. Então, você precisa entender que se a dor demorar um tempo indevido, ela te consome. Então, a primeira força da dor é o tempo, Muzi, tá? Por quê? Porque se eu deixo de ter a intensidade da dor, não significa que eu não amo aquela pessoa. A primeira coisa que a alma interpreta é o seguinte: eu vou amar essa pessoa até o fim da vida, eu vou sofrer até o fim da vida. Não, não. Amor não significa você continuar sofrendo pela pessoa, mas continuar vivendo como aquela pessoa gostaria, porque eu acredito que aquela pessoa quis muito que você vivesse bem. Então viva bem, porque é o que aquela pessoa queria. Então, primeiro o tempo, muito cuidado com o tempo, tá? Não fica curtindo. Vamos falar agora, tira o luto. Você passou por uma frustração, uma decepção de filho, marido, cônjuge, amigo, tá? Cuidado com o tempo, tá? Muito cuidado. Outra coisa, uma das forças da dor é te remeter ao passado. Eu nunca fui feliz mesmo, nunca deu certo, né? Nossa, eu me lembro, sabe, desde a minha infância. É incrível, parece que eu sou uma pessoa perseguida. Eu fico pensando, é normal, a dor ela faz isso, por quê? Porque ela quer espaço. A dor ela tem uma gula enorme, ela quer espaço. Ela quer fazer o quê? Ela quer trazer, escurecer o passado e comprometer o futuro. Fazendo o quê? Boicotando a esperança. Esse é o propósito da dor, tá? Então a dor é assim, ela tem fome, ela tem gula. Então, aí você começa a remeter-se ao passado como se você nunca tivesse. Porque eu nunca fui feliz mesmo, porque eu nunca tive ninguém mesmo, porque eu nunca fui compreendido. Nunca. O nunca é muito comum. Nunca, porque nunca. Aí começa aquela vitimização. Pastora, a senhora falou uma coisa importante, a senhora falou comprometer a esperança, né? Por isso que é tão difícil quando a gente vê uma pessoa sofrer, a gente fica tentando trazer ela aquela visão da esperança, do amanhã, das coisas que podem vir, e ela não consegue olhar com essa mesma ótica, né? Enquanto ela está nessa crise, ela não consegue de maneira nenhuma ter uma visão de esperança. Não consegue. Né? Ela precisa colocar a cabeça para fora e ter uma certa distanciamento, um certo êxito da dor, para que ela consiga visualizar a esperança. Quem lida com alguém que tem uma dor excessiva ou sofre, o caminho tem que ter nunca... empatia. Tem que ter a empatia. Se não tiver empatia, não adianta. E não adianta, eu já vou dizer de novo, você querer julgar as dores das pessoas e dizer, mas se fosse comigo, quer dizer, mas ela sairia melhor na situação sua. Então é necessário que primeiro ela compreenda, enfrente aquela dor, entenda onde tudo partiu, até onde ela pode ir, dentro disso que a senhora tem nos ensinado, os exercícios, para que então surja... E considera também, né, moça? Por exemplo, considera a maturidade, considera o crescimento, considera a idade da pessoa, né? Então, quando você vai ajudar uma pessoa que está passando por dor, você tem que considerar a estatura dela emocional, você tem que considerar a idade. Mas você é jovem. Peraí, jovem, quantos erros você já cometeu quando você era jovem, né? Então, tudo tem que ser uma questão de consideração. As pessoas tentando ajudar alguém da maneira errada, né, pastora? Você tem que levantar sua cabeça. Exato, olha você pra tem frente, que não sei o quê. Vira essa página, Ai, né? Deus amado. Como se isso fosse... chega à alma de uma forma, assim, arrombada. Não adianta. É onde essa pessoa se esconde muitas vezes, né? Daquele núcleo, né, pastor? Adianta você chegar para uma pessoa que está passando por dor e falar, levanta a tua cabeça, a vida não é isso não. Você tem que bola para frente, parta para frente. Que isso, gente? Para com isso. Você acha que eu preciso ouvir isso?
né? Ah, mas eu não sei o que dizer. Então fica quieta, é bem melhor. Dá um abraço, é bem melhor do que falar coisas indevidas, né? Eu acho que ser conselheiro não é para todos. Então não é todo mundo que, pô, você pode falar uma coisa para uma pessoa, em vez de se ajudar, você pode Porque a piorar o ideia é estado dela. animar, mas essa esperança realmente, como a senhora disse, a dor vai comprometer esse olhar. Vai comprometer a esperança, vai comprometer o passado, é compreensível isso, e vai ter que saber lidar, é por isso que precisa ter alguém para direcionar, e alguém adequado para isso, né? Então nós temos as forças das dores, o tempo, que é uma coisa muito complicada, e quanto mais você curte a sua dor, mais complexo fica. Remeter ao passado, descaracterizando tudo, né? Fazendo assim, exercícios enganadores furtivos, isso é uma força da dor muito grande. São os exercícios enganadores, furtivos e perigosos. Exemplo, alienação, né? Por exemplo, então eu vou enfiar a cabeça no trabalho, eu vou, sabe, enfiar a cabeça na religião, é um exercício enganador. Isso não resolve, isso você só ignora, suplantando, né? Aquela situação, se erguendo aquela situação, suplantando, diminuindo, mas só que ela vai aparecer de uma outra forma. Uma doença física, ela vai aparecer como um embaraço futuro. Então, ignorar a dor, ou até mesmo se submeter a ela. Existem pessoas que se alienam, que fingem, né, que não está acontecendo, que fogem da dor, né? Nossa, você está fugindo da dor? Nossa, mas você já está bem? Não, estou ótimo. Mas quem que fica ótimo, né? Não estou ótimo, estou sobrevivendo, não preciso também ficar o dia inteiro, mas estou sobrevivendo, está doendo, está machucando, continuo minha rotina. Mas tudo aquilo que você percebe que seja uma obsessão, é uma fuga de alienação, ou então a submissão. Então são exercícios indevidos, então a dor ela vai te forçar ou submeter-se a ela, dizendo a você os padrões, não sonhe mais, não tenha mais esperança, não seja mais feliz, para você acabou, a dor faz isso. Ou então, tipo, aliena-se, busque uma euforia, busque uma fuga. Em quarto ponto, isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Eu vejo muito movimento disso. Muse, quais são as pessoas que sofrem mais? As pessoas mais soberbas e arrogantes. O que tem a ver a soberba com a arrogância, com o sofrimento? Por quê? Por quê? Deixa eu te explicar como é que funciona. Todos nós temos uma imposição fatual pessoal. Eu gosto disso, eu gosto desse, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então é a nossa imposição pessoal, são características nossas. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, de alguma forma, consciente ou inconsciente, nós rotulamos a pessoa, dizendo, essa pessoa precisa me oferecer obediência, essa precisa me oferecer fidelidade, essa precisa me oferecer tal coisa. Quando essa pessoa fale, eu reivindico a superioridade do quê? Sobre o outro. Como você pode me trair? Ele traiu porque ele é um traidor. Como você pode me trair? Eu te dei o meu melhor, mas você deu porque você quis. Eu te fiz o meu melhor. Então, a soberba e a arrogância, ela é um dos pontos da força da dor. Então, se você entende assim, você fala, não, peraí, eu sou um ser humano e essa pessoa é um ser humano. Eu também já cometi falhas, e conscientemente, inconscientemente, já magoei pessoas. Deixa eu pensar. Essa pessoa está dando aquilo que ela tem. O porquê que eu sugestionei que ela pudesse me oferecer algo melhor? Às vezes, ela fez isso até por conta de sobrevivência. Não estou querendo justificar. Não estou querendo desculpar, mas estou querendo entender. Eu estou querendo compreender, sem essa arrogância, o porquê, como eu fui traído, de que maneira me trataram assim. Não, mas peraí. Então, essa reivindicação de superioridade alimenta a dor. É uma das forças da dor. Como? Como se quem faz tivesse o direito e assim. Como se quem faz não tivesse o direito de errar comigo, né? Não tiver, mas como? As pessoas, elas dão aquilo que elas têm para oferecer, né? Então, o quarto ponto é muito interessante, que eu percebo muito em pessoas que sofrem, a último estágio, sabe assim, aquele estágio assim, da soberba, assim, como eu pude perder, ou como Deus pôde me tirar essa pessoa que era tão importante. Então, esse é o estágio onde a pessoa diz, amém, Senhor.
Amém, vida. Vida, amém, amém, passou, já foi. E por último, eu quero falar sobre a solução para as dores, que você sabe quem é, né? Somente o Senhor pode ajudar você a solucionar as dores, com meio de perdão, por meio de uma análise própria, por meio de aprender a esquecer o passado, por meio de compreender suas falhas e erros. Somente Deus pode ajudar você e a mim a vencermos as nossas dores e fazer com que elas se tornem uma pós-graduação que nós temos em questão de vida, muito mais maduros, experimentados e muito melhores, e não pessoas piores. A dor te faz melhor e também me faz melhor. Minhas experiências negativas foi uma pós-graduação que eu tive para me fazer uma pessoa melhor. Por quê? Porque nós somos vencedores das dores e não vencidos, não é mesmo? As dores, então, podem ser construtoras de uma nova fase. Hoje são, hoje, são né? Elas são construtoras, né? Agora, quando eu intoxico elas com as minhas situações, aí elas se tornam nocivas e prejudiciais, e quando eu as deixo vencer o meu racional e tudo aquilo que Deus tem me ensinado, então se torna uma coisa indevida. É isso aí. Eu acredito que você se identificou com muitas coisas, eu aqui também. Nós temos dores, passamos por dores, estamos no mundo e temos outras dores, como nós aprendemos aqui, que são geradas aqui dentro e que nós podemos fazer com que elas sejam construtoras e não que nos sentenciam ao fracasso, né? Saiba sofrer, eu também vou aprender, estou aprendendo aqui a saber sofrer e crescer com isso. Vamos orar, pastor? Vamos. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores no Calvário. Ali foi sentenciado, Senhor, as nossas dores, e então somos livres, ó Deus, para escolhermos. Não somos nascidos para nos tornarmos pessoas sofredoras. Somos nascidos para escolher. Escolhemos o Senhor. Escolhemos aprender a sofrer. Escolhemos transformar o sofrimento, ó Deus, em lições que precisamos entender, onde nós somos norteados à mudança, à transformação, e nós queremos te agradecer por todas as experiências das quais o Senhor tem nos ensinado. Os desertos do Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem nos ensinado a cantar canções, ó Deus, em meio às angústias e sofrimentos da vida. Muito obrigada por tudo, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Até o próximo Sala da Alma.